Isto, muito bem-vindos, uma alegria estar aqui. Esta semana retomar os trabalhos que foram, graças a Deus, abençoados por Nossa Senhora. Puxar um pouquinho mais e poder fazer essa sequência foi muito importante. Depois de uma interrupção por causa daquilo que passamos, e poder voltar e agora fazer a sequência. Essa live de hoje, a ideia é adiantar a de terça-feira, porque terça e quarta eu tenho um trabalho missionário fora. Então, hoje eu vou adiantar a de terça e amanhã provavelmente adiante a de quarta. Muito bom, feliz. Vai enviando este link para parentes, amigos, familiares. Compartilhe o link mesmo, cheque a inscrição de vocês. Cheque a inscrição de vocês e deixar que chegue mais pessoas, que aí eu dou novamente os primeiros avisos, os avisos mais importantes. Mais um pouquinho para que outros possam ser avisados. Hoje entramos pontualmente para também ali até umas 10 horas, 10 para as 10, terminarmos a live de hoje, para vocês poderem descansar, ficar com a família, descansar um pouco, aproveitar a noite de sábado, preparando também o domingo, o dia do Senhor. Vamos rezar. Amanhã, Pentecostes. Já estamos, na verdade, em Pentecostes, em vigília de Pentecostes. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santa Bernadette de Soubirous, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, boa noite, bem-vindos. Vigília de Pentecostes. Eu estou adiantando também a live da terça-feira, dia 25. A intenção é essa, que eu já adianto nessa live aqui, a live de terça 25, porque terça e quarta eu vou estar no trabalho missionário, para não pararmos mais o conteúdo, para darmos um pouco aí de sequência. Está bem? Provavelmente amanhã também, às 9 horas, estarei com vocês. Farei live novamente para mantermos a sequência. E uma última coisa, aí na livraria do Padre Wander, vocês vão ter alguns títulos totalmente dedicados a Nossa Senhora, que vale a pena para enriquecimento também espiritual, doutrinário pessoal. Se quiserem aproveitar, depois deem uma olhada com toda a liberdade e com sentido realmente de crescimento espiritual e apostólico. Bem, a segunda parte sobre Lourdes e nós vamos terminar Lourdes hoje. Quando tudo terminou, as aparições terminaram no dia 16 de julho de 1858, perdão. Já tínhamos muita resistência, mas começou uma verdadeira guerra da maçonaria, dos revolucionários, movidos pela maçonaria, contra o que aconteceu em Lourdes, contra as manifestações de Nossa Senhora, que se mostra e se manifesta como a Imaculada Conceição. Lourdes é um marco. Cada uma das aparições vai se unindo à anterior e desdobrando a profecia. E Lourdes é o marco como início
do combate ao espírito revolucionário no mundo e dentro da igreja. Entendam, Lourdes é um verdadeiro marco. Quando ela se apresenta como a Imaculada Conceição, ela se apresenta como aquela que é a primeira na nova humanidade, sem a ferida da desobediência, sem a ferida da igualitariedade, sem a ferida da rebeldia contra Deus e o seu desígnio. Ela foi preservada de tudo isso. Mas a verdade é que começou uma guerra enorme contra Lourdes. Médicos, ateus, revolucionários, escritores, gente da política, mas assim, atacando brutalmente Lourdes. O que aconteceu foi que, já a partir de novembro daquele ano, o bispo de Tarbes, o Monsenhor Laurence, ele institui uma comissão de teólogos e de médicos para estudar o que está acontecendo em Lourdes. Nós já tínhamos as primeiras curas milagrosas, a da criança da família vizinha, a Santa Bernadette, logo naquele primeiro momento, que foi mergulhada na fonte e já morrendo ela foi trazida de volta. Essa criança mais tarde vai estar na canonização de Santa Bernadette com 77 anos de idade. Essa criança, naquele momento da canonização, terá 77 anos. A pessoa que foi curada milagrosamente na fonte. O bispo de Tarbes ouviu também o conselho dos bispos vizinhos, das respectivas dioceses de Soissons e Montpellier, que visitaram Lourdes e como instrumentos de Deus disseram a ele: preste atenção no que está acontecendo aqui. É uma intervenção do céu. É preciso ver que é uma intervenção do céu. E aconselhado pelos seus bispos vizinhos de Soissons e Montpellier, o Monsenhor Laurence instituiu essas comissões. Santa Bernadette a menina foi interrogada já desde o primeiro momento, desde novembro de 1858. Eu quero trazer alguns dados concretos. E em dezembro de 1860, 2 anos e meio praticamente após o final das aparições, ela enfrentou, junto com o bispo, uma comissão, uma bancada de 12 sacerdotes. Tinham jesuítas nesse meio. No momento em que os jesuítas ainda eram muito fortes. E o que aconteceu é que o Espírito Santo soprou enormemente. Nossa Senhora esteve com ela. E ela desconcertou a comissão de 12 sacerdotes, 12 teólogos de alto rango, como se diz na Espanha. De alto rango. A menina foi pressionadíssima e ela se saiu de forma inspirada, como Nosso Senhor tinha prometido: não vos preocupeis com o que falar, o Espírito Santo falará em vós. E foi o que aconteceu. A partir da comissão, o bispo de Tarbes estava mais do que convencido que tudo o que havia acontecido era sobrenatural. De tal maneira que o Monsenhor Laurence, eu vou aportuguesar a pronúncia, em 18 de janeiro de 1862, emitiu um documento episcopal, um documento diocesano, reconhecendo oficialmente as aparições. Dizia o núcleo, o cerne do decreto diocesano: nós julgamos que a Imaculada Mãe de Deus verdadeiramente apareceu a Bernadette. O Monsenhor Laurence então reconhece as aparições, envia a sua posição à Santa Sé, e Pio IX confirma. Portanto, 4 anos mais tarde, 4 anos depois das aparições, Lourdes é reconhecida pelo Papa. Vejam, Paris foi muito rápido,
1830, 1832, nós temos 2 anos praticamente de diferença. La Salette, 1846, as aparições. 1851, 5 anos depois, o reconhecimento também pelo Papa. Lourdes, 1858, as aparições. 1862, o reconhecimento. Pelo mesmo Pio IX que reconheceu La Salette. O gigantesco Pio IX. As perseguições continuaram, mas à medida que o bispo de Tarbes é a diocese a qual pertence Lourdes, instituiu essa comissão, ele também estava protegendo o milagre permanente de Lourdes, porque Lourdes são 3 milagres permanentes numa sequência. E o maior deles, nós vamos entender que o maior milagre de Lourdes, bem, não há maior do que as conversões, é claro. Esse é o maior milagre de todos, porque a conversão toca na eternidade. Toda e qualquer cura física é temporal. Mas o maior milagre temporal de Lourdes é o corpo incorrupto de Santa Bernadette. Já falaremos um pouco mais disso. Mas são 3. A fonte, que jorra incessantemente, descoberta por Nossa Senhora Santa, mostrada por Nossa Senhora a menina Bernadette. O número de curas, impressionante, o maior número do mundo, respectivo a santuários. E o próprio corpo incorrupto de Santa Bernadette, que é o maior de todos os 3 milagres relativos ao temporal. As conversões sempre estarão acima de qualquer milagre de ordem físico-temporal. Bem, isso aqui que é muito importante. Ao instituir a comissão, o bispo de Tarbes, o Monsenhor Laurence, encontrou uma forma para proteger o que lá se dava, o que lá se passava. Ele fundou um birô. Um birô é um escritório de acompanhamento das curas, composto por médicos. O que esses médicos fazem é quando alguém reivindica que aconteceu um milagre, eles documentam, fazem todo o acompanhamento, e se averiguado que o que lá aconteceu não tem explicação natural, não tem explicação científica, eles enviam, ainda hoje é assim, ao bispo da diocese a qual pertence aquele determinado peregrino que reivindica o milagre e deixa ao critério dele o seu reconhecimento oficial ou não. Está bem? Deixa ao critério dele o seu reconhecimento oficial ou não. Quantos milagres já se deram nesse tempo todo? Muitos. Mas particularmente até 2008, nos 150 anos, no Sesc Centenário das Aparições, nos 150 anos, haviam sido levantados pelo Birô, pelo escritório de averiguação das curas acontecidas em Lourdes, e aqui há critérios claros para que as curas sejam reconhecidas como milagrosas e que foram estabelecidas pelo cardeal Próspero Lambertini, o futuro Papa Bento XIV, e são esses os critérios. Só para vocês entenderem quais são os critérios para a cura ser considerada milagrosa. Primeiro, que a doença seja grave, é impossível ou difícil de curar. O escritório de averiguação das curas em Lourdes vai seguir esse critério que até hoje não mudou. E é o critério do qual se utiliza a Sagrada Congregação para a Causa dos Santos, para reconhecer a intervenção do determinado servo de Deus, ou do beato, do determinado servo de Deus para a beatificação, ou do beato para a canonização. Quais são os critérios? Primeiro, que a doença seja grave, impossível, difícil de curar. Segundo,
que a doença não esteja numa fase em que logo começa a declinar, a diminuir, já não pode pegar a doença em fase de desaparecimento de cura. Terceiro, que não tenham sido tomados medicamentos ou que esses não tenham causado efeito se foram tomados. Quarto, que a cura seja súbita ou instantânea, de forma imediata. Quinto, que a cura seja perfeita. Sexto, que a cura não seja precedida de uma vazão notável ou de uma crise, logo imediatamente antes da cura. E sétimo, que a doença não volte mais. É preciso que tenha sido total, integral e perfeita. Esses são os critérios. Então, quando nós vemos todas essas apertadas exigências, compreende-se a certeza material além da sobrenatural que inspira cada proclamação canônica de um milagre. Bem, o Birô cuida de tudo isso com toda a seriedade. E até os 150 anos das aparições, nós tivemos mais de 6.800 casos confirmados. Mais de 6.800 casos de cura miraculosa que o Birô de averiguação das curas, o escritório de averiguação das curas em Lourdes averiguou. Médicos, uma equipe inteira liderada por um médico também. Sério, a igreja é mãe e mestra. Ela anuncia a verdade que é nosso Senhor. Jamais aceitará qualquer tipo, jamais, de falcatrua ou de manipulação dos fatos. Nunca, nunca, nunca. Só que há um detalhe, mais de 6.800 até 2008. Nós já estamos em 2021. Só que desses mais de 6.800 casos confirmados pelo Birô, pelo Escritório de Controle das Curas Milagrosas em Lourdes, somente 67 foram reconhecidos oficialmente pela Igreja. Agora, por quê? Aí vocês vão já estar fazendo esta pergunta. Padre, por que se foram mais de 6.800 e só 67? Porque muitos bispos, ao receber do Birô, como expliquei, o dossiê comprovando que a cura que ali aconteceu não tem explicação científica, não há nenhuma explicação racional científica que possa dizer o que ali se passou, portanto é um milagre. Muitos desses bispos, com receio de ficarem mal, de serem mal interpretados, de desagradar, acabaram arquivando esses processos. Foi assim, manchados também por essa mentalidade revolucionária, que crê menos, que não crê ou que crê menos no sobrenatural, na intervenção divina como deveria se crer. Mas isso da parte dos ungidos de Deus, sim. E como nós temos a infiltração da revolução, a infiltração que o demônio fez, hordas inteiras através também de membros da hierarquia, e ele fez com que o dogma da fé fosse atacado. E atacado o dogma da fé, atacado a fé nos milagres, na intervenção soberana, sobrenatural do Senhor. Porque é Ele quem opera o milagre. Não é nem mesmo a Virgem Santíssima, não. Ela é a onipotência suplicante, nem nenhum santo. É o próprio Senhor. Nós já vamos ver como o próprio Santo Tomás explicava isso. Mas atacado o dogma da fé, atacado a fé no que Deus faz. Atacado o dogma da fé em Deus, atacado o dogma da fé nas suas obras. Bem, somente, infelizmente, 67 foram reconhecidos oficialmente nas respectivas dioceses.
Em 1862, 4 anos após o fim das aparições, nós tínhamos proclamados 7 milagres. 4 anos após, 7 milagres, mas eram muitos mais. O que levou ao seguinte, neste momento, nós tínhamos 7 milagres proclamados, 1862. Só que de 1862 a 1907, 45 anos, não se teve a proclamação solene de nenhum milagre, por causa desta fraqueza, desta pusilanimidade, deste medo de ir contra o mundanismo, de ir contra o ceticismo, o racionalismo, o liberalismo, o marxismo, para não bater de frente. Se ficou com medo de anunciar a obra de Deus, de se anunciar a obra de Deus. Daí que durante 45 anos, de 1962 a 1862, são datas até 1907, 45 anos de silêncio. São Pio X pôs um fim nisso. São Pio X, que começou a reinar na igreja, o reinado de São Pio X começou em 1903 e foi até 1914 um papa muito santo, dos mais santos da história da igreja. Grandioso. Se Pio IX o Beato Pio IX foi grandioso, e foi grandioso, São Pio X ainda foi maior. Verdadeiramente ainda foi maior. Em 1907, Pio X escreveu aos bispos franceses exigindo que, ao receber os dossiês do Bureau de Lourdes, demonstrando que ali houve algo que está além da explicação da ciência, que eles proclamassem solenemente em suas dioceses, em cerimônia oficial pública, o milagre que tinha acontecido. De tal maneira que houve uma graça que houve um fruto. Entre 1907 e 1913, num período de 6 anos, foram proclamados 33 milagres pública e oficialmente. Se até hoje nós temos em torno de 70, metade deles foi no pontificado, a proclamação de 70, metade dessas proclamações foram feitas no pontificado de São Pio X. São Pio X foi extraordinário. Poderia ser mais? Sim, porque houveram mais, mas ele agiu. Em 6 anos ele agiu e disse: não calem o milagre de Deus. Não silenciem o milagre de Deus. Deus, através dos milagres em Lourdes, ele está falando com a humanidade. Ele está fortalecendo a mensagem que ele enviou através de sua Santíssima Mãe. Bem, todavia, a posteriori, a coisa voltou a cair num certo silêncio. Depois de São Pio X, ainda que outros romanos pontífices tenham tentado exigir uma nova atitude do Episcopado Mundial na recepção dos dossiês do Bureau. Vamos aprofundar um pouco mais, um pouco da relação dessas curas com a água. Claro que a cura é o prodígio de Deus. E que quem pede precisa pedir com fé. Mas quem recebe, nem sempre. Vejam, a fé predispõe e habilita aquele que está pedindo a alcançar de Deus a graça. E se está pedindo em favor de alguém que tem fé, a fé por parte de alguém que está esperando o milagre também predispõe melhor esse que está esperando a receber.
Só que da parte de quem vai receber, a fé não exige em seu milagre. Por quê? Nós vamos ouvir São Tomás falar, porque nós temos os que que receberam milagres alcançados pela intercessão de outros. E este milagre tirou do ateísmo e levou à conversão. É o caso, por exemplo, nós já vamos ver do Carrel, que aí no caso específico o milagre não foi com ele, mas de alguma maneira foi diante dele. Mas alguns casos que o próprio ateu recebeu o milagre por petição de outro, e Deus fez um milagre na sua vida para produzir o maior bem, o maior e mais importante efeito, que é a sua transformação de vida. A sua transformação de vida. O sentido da água da fonte milagrosa. Algumas coisas em Lourdes ficam muito fortes para nós. A fidelidade, a obediência e a mansidão e a humildade de Santa Bernadette, eu já vou falar isso claramente. A humildade, a obediência, a sua submissão incondicional. Nós temos algumas manias que nós vamos ver como isso vai ficando cada vez mais enraizado em nós, algumas manias, alguns costumes que vão sendo enraizados em nós por essa mentalidade revolucionária, infiltrada, irreverente, que vai entrando aos poucos. Mas a fonte miraculosa que abastece, que fornece água para as banheiras, onde se banha, se toma o banho em Lourdes, não o banho higiênico, mas aquele banho piedoso de ser mergulhado, ele é uma imagem, sem dúvida alguma, batismal também. Não é o sacramento do batismo, mas é uma imagem da renovação da nossa purificação. As águas têm sempre o sentido desta regeneração e apontam para a infinita misericórdia de Deus que jorram do seu coração como rios da vida. Que jorra do seu coração como rios da vida. Isso é muito claro. E não é a água que opera o milagre. Normalmente, o povo fiel católico tem fé e sabe quando diz água milagrosa, imagem milagrosa, a medalha particularmente, ou de São Bento, a medalha milagrosa mesmo, a de Nossa Senhora, tem um caráter especial. Bem como a de São Bento, que no passado foi usada nos rituais de exorcismo. Mas o povo entende que não é outra coisa senão aquilo que a Santa Igreja ensina sobre o instrumento, o veículo da operação de Deus, que são todas essas realidades. Então, por exemplo, como ensina Santo Tomás, olha o que ele diz: o milagre propriamente dito não é produzido pela imagem milagrosa ou pela relíquia milagrosa, nem mesmo pelo santo em vida. Eu vou repetir o que o grande Santo Tomás, o maior doutor da Igreja até hoje, o maior doutor da Igreja até hoje, o que ele ensina. Na Suma Teológica ele diz: como ensina Santo Tomás, o milagre propriamente não é produzido pela imagem milagrosa ou pela relíquia milagrosa, nem mesmo pelo santo em vida. Nesses casos, o milagre é obra do próprio Deus, que se serve instrumentalmente das imagens, relíquias ou do santo em pessoa para obrar suas maravilhas. Tanto nas imagens quanto nas relíquias, e mesmo ainda no santo, não há uma virtude própria e intrínseca pela qual se operam os milagres. Foi sempre assim que os católicos do orbe inteiro entenderam o valor da água de Lourdes quando a denominavam, cheios de fé, simplesmente água milagrosa. Eles entendem
claramente que aquilo é só um instrumento. Aquilo é só um instrumento, não é um instrumento precioso, não é a causa. A causa é o infinito poder de Deus. É Ele que causa os milagres. Esses instrumentos são mediações. E a água, aquela fonte miraculosa, foi um estupendo e até hoje impactante instrumento. E continua, hein? Nas mãos de Deus, principalmente relativo a curas físicas. Eu vou contar só um caso para vocês terem uma ideia. Existia um médico chamado Alexis Carrel. Escreve Alexis com X. A-L-E-X-I-S. A-L-E-X-I-S C-A-R-R-E-L. Alexis Carrel, mas se pronuncia por ser francês, Alexis Carrel. O Carrel era ateu, vindo de uma família católica. Se tornou, para variar, ateu na universidade, com aquela mentalidade hiper-revolucionária, a Sorbonne de Paris, núcleo e foco das revoluções, a última de maio de 1968, partiu da Sorbonne e foi a grande onda de espalhamento por todo o canto da mentalidade revolucionária. E o Carrel foi a Lourdes da seguinte forma. Ele tinha uma paciente em estado terminal de câncer. Ele tinha uma paciente com estado terminal de câncer. E ela desejava muito ir a Lourdes. E ele é ateu. E ela tinha comentado com ele que ia a Lourdes, e ele dizia a ela, não, você não vai a Lourdes. Ela dizia, eu vou a Lourdes por fé na intercessão materna de Nossa Senhora, e ele dizia a ela, você não vai a Lourdes? Até que ela teve de dizer a ele, doutor, o senhor é só o meu médico. Quem toma as decisões sobre a minha vida sou eu. Guardem isto. Nesse tempo, em relação a tudo, até mesmo em relação às vacinas, também é preciso seguir a própria consciência diante da verdade. Bem, o Carrel tinha um amigo médico também que acompanhava de alguma maneira, porque o movimento de peregrinação até Lourdes vindo de todo o mundo explodiu. O governo francês, que tinha índole maçônica, ateia, houve um certo movimento também de reconhecimento de Lourdes dentro de uma determinada história, mas eu não quero me alongar por parte do governo, mas a verdade é que a resistência foi muito grande. Mas o governo queria tirar lucros, não é bobo. E, sabendo que o volume de peregrinos que vinha também de fora do país gerava divisas para sua nação, ele esticou a ferrovia até lá e ele passou a colocar médicos para acompanhar os vagões com os doentes nessas peregrinações a Lourdes. Tinha um duplo sentido. Primeiro, era, entre aspas, um serviço que prestava, mas também ele estava de olho o tempo inteiro para tentar, de alguma maneira, desapontar Lourdes. Esse amigo do Carrel, que era médico, teve um problema com a agenda e não poderia, como ele estava escalado, acompanhar um desses vagões até Lourdes. Ele pediu ao Carrel que fosse no seu lugar. E o Carrel disse ao seu amigo, bem, você fica me devendo essa, mas o que o Carrel pensou? Eu tenho a minha paciente com estado terminal de câncer que quer ir a Lourdes,
Eu já aproveito e mato 2 coelhos com uma cajadada só. Eu vou com ela e desmascaro Lourdes. Eu vou provar para ela e para todo mundo indo lá, que aquilo tudo é uma mentira. E eles foram. Quando chegaram em Lourdes, prepararam a enferma, vestiram nela o tal camisolão branco para poder descer as águas. E o que aconteceu foi impressionante. Porque quando tocaram a planta dos pés da mulher em estado terminal na banheira, ela soltou um suspiro alto e o Carrel imediatamente pensou, pronto, a mulher morreu. Só que ela pediu que a colocassem no chão e diante dele ela foi transfigurada. Diante dele ela foi transfigurada. Ela mudou de cor, ela recuperou seu vigor físico, ela passou a ficar curada. Ela estava curada. Estado terminal de câncer. E ela estava curada. Ele caiu de joelhos na frente dela e começou a sua conversão. Vejam, não terminou ali. Ali foi o início, como um verdadeiro Pentecostes. Foi árduo, mas ali ele começou a sua conversão. Quando o Carrel morreu, a sua esposa escreveu a sua biografia, que ele nunca quis escrever por humildade. E a biografia contando a sua vida não existe em português. Foi intitulada O Médico de Lourdes. O Médico de Lourdes. Ele sim escreveu um opúsculozinho, um livretinho desse tamanho, que esse existe em língua portuguesa, no Brasil, podem procurar, chama-se A Fé Pode Curar, por um prêmio Nobel de Medicina. Ele chegou a ser prêmio Nobel de Medicina, isso antes da sua conversão. Era um médico renomadíssimo, mundo afora. Era uma espécie de uma lenda, de uma personalidade no mundo científico, convertido em Lourdes. E vários outros cientistas de grande renome. O Ampère, de onde vem a amperagem da eletricidade. O Pasteur, o Louis Pasteur, foi diversas vezes a Lourdes e daí para frente. Mas qual que é a grande mensagem que Lourdes deixará? Depois também temos o momento em que ela ingere as ervas. O que nós vemos? Que Lourdes já exalta o sinal da cruz, como no primeiro momento da primeira aparição de 11 de fevereiro, quando Santa Bernadette a cruz se persigna como único caminho de fidelidade a Deus. Lourdes exalta a pureza, exalta a humildade, exalta a fidelidade incondicional e a obediência a Deus. Lourdes é a imagem da nova Eva, totalmente contrária à da antiga Eva, a primeira Eva. Desobediente, vaidosa, orgulhosa, que quis fazer as coisas do seu jeito. Alguém está pedindo aqui que queria um pouco da água de Lourdes para dar para a mamãe. Não sei se é enfermidade, mas depois mande mensagem para Rose. Rose interaja, que eu vou ver o que é possível fazer. Bem, Maria é a nova Eva. Ela é a primeira da nova criação. E quando dos 150 anos, em 2008, o legado papal, o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos de então,
o cardeal Ivan Dias, como legado do Papa Bento XVI, do então Papa Bento XVI, foi até lá, ele disse exatamente isto. Prestem atenção no que o cardeal Ivan Dias vai dizer sobre o que significa Lourdes e o que Nossa Senhora quer. No ano jubilar de 2008, 150 anos de Lourdes, ele diz: na luta permanente e feroz entre as forças do bem e as forças do mal, desde o início da história humana e que continuará até o final, Lourdes se encaixa perfeitamente. Lourdes é o marco, é um pico da luta entre a mulher e a serpente. Marca a entrada decisiva da Virgem no cerne das hostilidades entre ela e o diabo, como está descrito no Gênesis e no Apocalipse. Lourdes é o marco entre a luta entre os filhos da luz e os filhos das trevas, entre a fidelidade a Deus e a mentalidade revolucionária, que encharcou inclusive a Igreja. A mentalidade ultra-revolucionária. Nós temos que entender que, em consequência dessa guerra movida pelo demônio e seus seguidores, o mundo está sendo engolido espantosamente na voragem de um laicismo que quer criar um mundo sem Deus. O que Karol Wojtyła, ainda quando cardeal na Polônia, antes de ser eleito o Papa São João Paulo II, ele tinha ressaltado: o maior combate que a humanidade jamais tenha visto, isto é, a luta final entre a Igreja e a anti-Igreja, entre o Evangelho e o anti-Evangelho. Lourdes é um marco. A Imaculada Conceição começa os novos e definitivos e decisivos tempos na luta contra a serpente, contra Satanás, contra a revolução. Ela é a Imaculada Conceição, obediente, submissa, virgem, fiel, humilde, silenciosa. O paraíso, seu coração imaculado é o paraíso de Deus na terra. Para irmos para a reta final. Em 1858, a França estava mergulhada em tudo aquilo que o espírito revolucionário da Revolução Francesa de 1789 plantou. O ateísmo, o orgulho, a luxúria, a vaidade, o igualitarismo, a irreverência, a mania de querer explicação para tudo, a perda da capacidade de contemplação, de recolhimento. Hoje se quer explicação para tudo e se tem uma superficialidade jamais vista algo comparável. Lourdes é o silêncio, é o recolhimento. Vejam que das aparições é que temos um volume de mensagem, inclusive transmitida a menor. Ela interagiu enormemente com Santa Bernadette, foram 18 aparições. Uma parte delas marcada por um grande silêncio. E, basicamente, o que ficou? E que Fátima vai ser mais tarde o desdobramento disto. A oração do Santo Rosário e a penitência. Em Lourdes, Nossa Senhora deu celestial confirmação do dogma da Imaculada Conceição, proclamado 4 anos antes, em 1854, por Pio IX. Ela é o primeiro marco do ressurgimento contra-revolucionário na história. Nesse sentido, ela avança o que ela fez em Paris, deixando um tremendo sinal da aliança e mostrando a sua maternidade intercessora. Ela avança do que ela fez em La Salette,
deixando o grande apelo de penitência e deixando a grande mensagem da apostasia que aconteceria se não se voltasse o coração para Deus. Os milagres incessantes de Lourdes confirmam que, em meio à crise universal contemporânea, são numerosas e palpáveis as intervenções de Maria Santíssima. Nossa Senhora está intervindo. A Imaculada Conceição continua atraindo a si milhares de almas e desenvolvendo um plano de regeneração que conduz ao espetacular desfecho do triunfo de seu Imaculado Coração. Manifestando-se a Santa Bernadette em 1858, Nossa Senhora deu continuidade a uma série de aparições da maior importância. Paris, Santa Catarina Labouré, Medalha Milagrosa, La Salette, Lourdes. Vejam, quando Santa Catarina Labouré soube que Nossa Senhora estava aparecendo em Lourdes, porque chegou até ela em Paris, ela estava viva, ela disse: é a Virgem Santíssima novamente. E ela só sentiu uma dor muito grande, porque Nossa Senhora queria que tivessem construído um grande santuário lá em Paris, na Rue de Bar, e não aconteceu. Construíram uma... Não, nem construíram, era a capela do... Foi a mesma, manteve-se a capela do convento, da congregação. Não foi construído o santuário. E ela mesma vai dizer, a própria Santa Catarina Labouré, que como não obedeceram à mãe e não construíram o santuário em Paris, ela voltou a Lourdes e ali ela estabeleceu o local do novo derramamento das suas maternas misericórdias. Desde as curas físicas, até as imensas conversões. Desde as curas físicas até as imensas conversões. Bem, depois, mais tarde, nós tivemos Fátima. Penitência, 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 oração, oração e oração. Vejam, Nossa Senhora não ficou em palavras, indicou o que deveria ser feito e apontou a fonte que não existia para Santa Bernadette. Mas ainda a Virgem lhe mandou, num gesto único de humildade, comer das ervas que cresciam espontaneamente no local. Dois absurdos, se considerados numa lógica puramente humana. Numa lógica puramente humana. Santa Bernadette percebeu, obedeceu, percebendo ela um canto úmido, foi lá e pôs a cara e comeu e cavou com as mãos e nós vimos o que aconteceu. O grande apelo de Lourdes para nós terminarmos aqui. O grande apelo de Lourdes. Embora Santa Bernadette foi a única que viu Nossa Senhora, porque foi escolhida por Deus para isso, toda aquela multidão que acorreu à gruta, vendo-a, e imitando-lhe os gestos de piedade, tinha uma certeza inabalável da realidade das aparições. Eles não viam Nossa Senhora direto, mas viam Nossa Senhora em Santa Bernadette. Viam Nossa Senhora refletida na sua filha, na glória com a qual naqueles momentos ela era revestida. A partir daquele momento, Nossa Senhora exerce em Lourdes um cuidado, uma maternidade, um trato, uma misteriosa influência que é indescritível, e eu já vou fechar aqui com um comentário.
Essa ação que ela exerce nas almas é provavelmente o maior milagre daquele lugar, onde o céu beijou a terra, restaurando a vida de seus filhos, levando à conversão e transformando de fato. Eu nunca me esqueço quando estive em Lourdes, lá em novembro de 2018, cheguei ao santuário. Quando se pisa na esplanada do santuário, tem aquela grande imagem dela sob um enorme nicho, uma coisa enorme. Depois a basílica lá em cima, a basílica antiga, a mais nova embaixo, e atrás está a gruta de Massabielle, onde ela apareceu. Celebrei a Santa Missa lá em cima. No momento em que piso na esplanada já é uma coisa indescritível. É indescritível a presença de Nossa Senhora ali. Não dá para se descrever. Eu estive em vários santuários marianos mundo afora e cada um tem sua graça particular e nem ousemos aqui comparar uns aos outros. Mas Lourdes tem uma graça única. Mas é a maternidade que quer nos tirar das trevas, do pecado, da desobediência e da infidelidade a Deus e levar o reinado de Cristo a todas as almas. Por isso é, por excelência, o início de um marco contra-revolucionário, dessa revolução do diabo tentando destruir a civilização cristã. Depois da Santa Missa desci e fui à gruta, e bem me ajoelhei diante da gruta, depois passei, toquei as paredes rochosas por dentro, bem me ajoelhei, estava de batina, é claro. Uma pessoa se ajoelhou do meu lado e pediu para confessar. Ali, imediatamente. E assim o tempo inteiro. Depois não se quer sair da frente da gruta. Fiquei até muito tarde, passei o dia, saí de lá porque iriam fechar os portões. Época já virando para o inverno, em torno de 10 ou 10 e meia da noite eles fecham os portões. Mas não se quer sair, e se quer ficar num silêncio profundo. E ali se mergulha, de fato, num mistério único. E dali se deve partir para, como está em Pentecostes, para estar disposto a dar a vida por nosso Senhor. Para se estar disposto a dar a vida por Nossa Senhora. Lourdes é o convite, é o local da conversão. Impressionante. Nós vamos terminando aqui hoje. Já olhando na direção de Fátima. Ela vai voltar a Fátima 59 anos mais tarde. Em Fátima vai se desdobrar a mensagem de Lourdes, com uma gravidade e com um novo acento. Vejam, entendam o que eu disse, as profecias vão crescendo e vão se cumprindo. Santa Bernadette, quando ela morre em 16 de abril de 1879, muito no tempo de Deus, os santos morrem de amor. Ela tinha sofrido tudo o que era humilhação, tudo o que tinha que sofrer. Ela tinha úlceras por todo o corpo, mas tinha uma especialmente na pele, na perna, que assim que ela morreu, chamaram os legistas, e eles vieram e a madre do convento com outras irmãs ficaram no quarto porque precisavam ter acesso ao seu corpo. Então tiveram de despila do hábito para começar a necrópsia. E nisso a madre com algumas irmãs juntas. É impressionante que ela tinha uma úlcera, uma ferida na perna, que deveria produzir uma dor, um fogo, um sofrimento,
que deixaria qualquer pessoa alucinada, uma espécie de uma erisipela, mas agravadíssima. Agravadíssima. E os médicos perguntaram para a madre: a senhora sabia desta úlcera? Porque isso aqui produz uma dor indescritível, uma dor lacinante. E a madre disse: tudo o que nós havíamos é sorrir o tempo inteiro. A menina que viu Nossa Senhora, com uma úlcera daquelas na perna. O que aconteceu foi que, tão logo os legistas averiguaram o tamanho da úlcera que ela tinha na perna, que devia produzir uma dor lacinante, da qual ela jamais se queixou e abriu a boca para se queixar, e tudo que viam ela o tempo inteiro era sorrindo, a úlcera se fechou, com ela já morta. Mais um milagre. O seu corpo está hoje o mais perfeito de todos os corpos incorruptíveis, nem os semi-incorruptíveis. O dela é incorruptível com grau de perfeição total. O seu corpo está lá em Neve, num féretro, num esquife belíssimo de metal e vidro, onde se dá a impressão que ela está dormindo e quando se vai chamá-la, ela vai abrir os olhos. Pele flácida, tecidos flácidos, sangue líquido nas veias, os olhos vivos, os membros todos com movimento. Repetindo, pele flácida, com todos os tecidos flácidos, olhos vivos, sangue líquido nas veias. Já viram uma coisa destas? Os membros dobram. Dá a impressão que ela está dormindo e que, ao ser chamada, vai despertar. É único. E é talvez o próprio maior milagre, digo, físico, temporal, de Lourdes, porque permanente. A menina que viu Nossa Senhora e que morreu num grau de santidade, creio eu, de 7ª morada. E os santos morrem de amor. De Lourdes da Neve, onde está o esquife, o féretro de vidro, de um cristal com metal, é bastante longe, mas ainda assim, eu não estive, mas ainda assim é uma outra grande jornada espiritual. Num tempo de ceticismo, de mentalidade revolucionária, de desobediência, de infidelidade a Deus, de contestação dos mandamentos, de querer tudo explicado em minúcias no que tange respeito a Deus, mas de uma superficialidade enorme em todos os outros aspectos da vida, Lourdes é um brado contra-revolucionário, um brado de humildade, de obediência e de fidelidade. Lourdes, acreditem-me, não faremos comparações, mas de todos os santuários marianos, Lourdes, de uma forma única, me tocou. É algo indescritível. Visitei vários, cada um tem a sua graça única. Mas eu não sei, de fato, explicar o que se passa em Lourdes, tamanha a sua grandeza. Lourdes é única, no meu entendimento, como santuário. Bem, vamos terminar. Já vamos para 10 horas, é sábado, vocês poderem descansar. Fechamos Lourdes. Penitência, penitência, penitência. Oração, oração, oração. Fidelidade e obediência a Deus. Amanhã eu quero estar com vocês. Vou chamá-los às 9 horas para fazermos a live. E vamos começar Fátima. Com a proteção de Nossa Senhora, fique perto dela, porque o Espírito Santo virá. Se ficar longe dela, não. A condição de que ele venha é que sua esposa esteja ali, e se ele encontrá-la nas nossas almas, vai gerar sobrenatural espiritualmente o Cristo em nós. Como tanto disse São Luís Maria Grignon de Montfort. Um santo Pentecostes. Lembrai-vos ó Piíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção
implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro. De vós me vale, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis a minha súplica, as minhas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignar-vos de ouvir, propícia de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santa Bernadette de Subidos, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu torno a dizer que estamos com alguns títulos muito próprios na nossa livraria sobre Nossa Senhora. Quem quiser, visite. Está bem? Um santo domingo de Pentecostes para todos. Até amanhã à noite, com a graça de Deus e a proteção de Nossa Senhora.